Shalom Adonai, Michel Jesus, seja bem-vindo a esta live. Daqui a bocado já começamos verdadeiramente a live. Estamos à espera do pastor. Shalom Netceles, Shalom Adonai, a partir de Angola. Já o pastor está aí, já o pastor está aí. Prepara o teu coração. Cria expectativas grandes. Esteja cheia de expectativa. Que acreditamos que o Espírito de Deus irá falar conosco fortemente hoje. Amor, vem me ajudar aqui. Fábio Mendes, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Vão entrando. Daqui a bocado o pastor César Cavalcante já está conosco. Michel, Netceles, Fábio Mendes, Shalom. Se não for pedir muito, partilhem essa live para que mais almas possam ser abençoadas pelo que o Espírito de Deus vai falar através do pastor César Cavalcante. Eu estou cheio de expectativa. Sei que o Espírito Santo falará ao coração de todos nós. Pastor já entrou. Pastor César, seja bem-vindo. Aqui minha câmera. Um privilégio estarmos juntos na presença de Deus. Está me ouvindo bem? Como é que está a minha voz aí? Tá nítida. Pastor César Cavalcante, é uma honra para nós. É uma honra para nós, o grupo líder, os a quem Deus deu o privilégio de então poder sonhar com o projeto Servos e Reis, e nos honrou como nosso primeiro convidado, o pastor César. Para nós é uma grande honra, pastor. Grande honra. Nós estamos muito gratos com Deus, não sabemos, nos faltam palavras para nós agradecermos a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Agradecer também desde já pela vida da sua esposa, a dona Vanessa, que só há pouco é que nos apercebemos, é que eu me apercebi que estava a falar com a sua esposa. Que bom. Então, sem mais perder tempos, pastor César, se não se importa, gostaria que dar a primazia ao pastor César para abrir então a live em oração, assim podemos depois seguir com a live. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez no dia de hoje. Obrigado, Pai Santo, por esses irmãos lá do outro continente, da África, e por esse projeto que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Lício, que o teu nome seja glorificado, honrado, conhecido, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja percebida através desse projeto. Em nome de Jesus, alcance, Senhor, os nossos amados irmãos desse país, dessa cidade, desse estado, desse lugar, para que o teu nome sempre e acima de tudo seja glorificado. Em nome de Jesus, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. 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 Mais uma vez, Shalom Adonai, quem está na live, vemos já que há muita gente a entrar. Por favor, partilhem a live, porque acredito que mesmo em Angola, como aí no Brasil, há muita gente expectante para ouvir o que o Espírito Santo irá falar através do pastor César. Para quem não conhece,
deixe-me apresentar o pastor César. O pastor César Cavalcante é o pastor-presidente da comunidade cristã genuína em Campinas. O pastor César também é bacharel em teologia. O pastor César também é professor de língua hebraica. É reitor da Faculdade Teológica Bethesda. É casado com uma senhora muito simpática, que é chamada Vanessa Cavalcante. É também pai da Camila Cavalcante e pai de César Cavalcante Júnior. Para quem não me conhece, eu sou o mais pequeno dos evangelistas. Eu sou o evangelista Felício Pontes, mais conhecido por Lício Pontes. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto, que é chamado Servos e Reis. Servos e Reis tem como objetivo nada mais, nada menos, de nos levar numa autoanálise com determinados temas, para que nós, no final, podemos nos autoanalisar e chegamos à conclusão se somos servos ou reis sobre as coisas do mundo ou sobre os sistemas do mundo. Ou seja, a Bíblia nos ensina que todo aquele que exerce domínio, por exemplo, sobre os prazeres da carne, ele é um rei sobre a sua carne. Mas todo aquele que é dominado pelos prazeres da carne, importa dizer que ainda é um servo dos prazeres da carne. Então, nós temos hoje como nosso primeiro episódio, temos o tema Liberdade, segundo 1 de Coríntios 10, 23. Então, nessa primeira instância, eu vou dar liberdade ao pastor César para nos trazer, então, nos falar um pouco, né? Nos ensinar um pouco sobre essa palavra edificadora que é 1 de Coríntios 10, 23. Então, deixar o pastor César falar um bocado, porque temos algumas perguntas aqui que fomos escolhendo e amadurecendo neste tempo, que gostaríamos de colocar ao pastor César, e o pastor César, à luz da palavra, como é o seu cariz, então nos trazer a verdade. Pastor César, tenha liberdade. Então. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço essa rica oportunidade. É sempre uma honra poder servir, falar a respeito das coisas de Deus. Em segundo lugar, o nosso evangelista Lício Pontes, eu creio que esse projeto que o senhor colocou no seu coração vai dar muito fruto, há de dar muito fruto, e muitas pessoas podem ser alcançadas e mudar a mentalidade, mudar a visão a respeito das coisas de Deus. E perguntar se o jeito que eu falo aqui tá bom para vocês, ou se querem que eu fale Não, mais tá devagar. perceptível. Não se preocupe, pastor César. Fica à vontade. Nós percebemos muito bem o português falado pelos brasileiros. Ok. Então vamos lá. Servo ou rei? Qual é a minha condição? Né? Eu estou servindo ou estou reinando? Qual é a minha realidade? Quando Paulo diz que todas as coisas são lícitas, ele está dizendo que o mundo está disponível. O mundo está disponível. E o mundo estar disponível, o mundo é uma das 3 grandes lutas do cristão. O cristão tem 3 lutas básicas: o mundo, a carne e o diabo. Ele luta contra 3 coisas básicas: o mundo, a carne e o diabo. E quando a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, significa que o mundo está disponível. A carne, nós nascemos, o ser humano ele nasce pecador, então a carne também vai trabalhar nesse sentido. E o diabo é o nosso acusador, aquele que é o tentador. Ele derrubou os grandes homens de Deus, e é possível que ele esteja tentando você que está acompanhando essa live aqui agora, em uma ou mais áreas da sua vida. Então, já sabemos que nós temos 3 inimigos, nós já sabemos que a nossa carne é fraca, a gente já sabe que a nossa natureza é caída, e muitas pessoas, elas vêm para a igreja, vêm para o evangelho a partir de um convencimento, mas não somente o convencimento igual do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo,
mas ele se convence da doutrina do cristianismo. Eu não sei como são as coisas aí na África, mas é muita emoção no culto, e aí a pessoa vem e ela é exposta a uma pregação envolvente, louvores e testemunhos, depoimentos e tudo mais, e a pessoa se convence de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que ser convencido é diferente de ser convertido, entende? Amém. Então, o convencimento tem a ver com o que um homem ensina para outro homem. Eu posso pegar minha Bíblia aqui agora e, se você não crê que Jesus é o Salvador, eu posso, com alguns versículos, mostrar para você na Bíblia que Jesus Cristo é o Salvador e você se convence que Jesus é o Salvador. Agora, se convencer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, isso é uma parte importante, importantíssima, mas que isso ainda não é conversão. Amém. Convicção é diferente de conversão. Amém. Convicção tem a ver com o que eu sei, o que eu aprendi, o que um homem ensina para outro homem. Conversão é um milagre de Deus. Conversão é um milagre que Deus dá. E pastor, mas todo convertido, ele tem que ser convencido também? Tem, claro. Ele tem que se convencer de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Agora, a conversão, que é um milagre, essa conversão não vem porque alguém ensina você algum texto. A conversão não vem porque você canta na igreja. A conversão não vem porque você assiste essa live. A conversão não vem porque você gosta da igreja. A conversão é um milagre de Deus. Conversão é departamento de Deus. Salvação é departamento de Deus. Convicção é departamento do homem. Entende? Então, nós temos diferenças nas convicções teológicas. Tem gente que é calvinista, tem gente que é arminiano, tem gente que é tricotomista, tem gente que é dicotomista, tem gente que é aliancista, tem gente que é dispensacionalista, tem gente que é pré-tribulacionista e outra pós. Essas coisas tem a ver com, tá tudo no campo da convicção, o que um homem ensina para outro homem. Mas a conversão, ela é um milagre de Deus. Quando a gente entende isso, e vai para o texto de Coríntios capítulo 10, todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. Né? Outra versão, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente está saindo do campo da... Ali você tem uma amostra da junção entre a convicção bíblica teológica aliada da conversão bíblica, o milagre de Deus. Porque aí eu começo a entender que as coisas me são listas, os três inimigos do homem estão operando, o mundo, a carne e o diabo estão operando, mas nem todas as coisas que o mundo oferece convêm a mim. Até aí, qualquer crente sabe. Todas as coisas são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí entra a parte da conversão, porque enquanto você só entende que as coisas são listas, mas não convém, tá bom. Muitas pessoas que estão indo para o inferno, estão indo para o inferno sabendo, cientes de que muitas coisas são listas, todas as coisas são listas e nem todos convêm. Muita gente que está fazendo o que não convém, está fazendo sabendo, não está sem avisar, sabendo de que aquilo é um pecado grave diante de Deus. Então, se eu sei, por que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo. No mundo natural. Todo mundo sabe que se você comer a mais, você vai engordar. E se você engordar, você vai ter os problemas da obesidade. O diabetes, a gordura no fígado, gordura no sangue, triglicérides, um monte de coisa, um monte de problemas decorridos da obesidade. Mas por que a pessoa come a mais? Por que a pessoa engorda? Por que
É uma opção pessoal. Por que ela faz isso? Bom, ela faz isso basicamente porque o cérebro, depois estudem sobre isso, tá? O cérebro, ele Amém. tem dois processos de decisão. Um é processado por um sistema chamado neocórtex. O outro Certo. é processado por um sistema chamado sistema límbico. Tudo que é processado pelo neocórtex tem a ver com a razão. Tudo que é processado pelo sistema límbico tem a ver com a emoção. Então, quando você vai num, por exemplo, numa loja, num shopping, nenhuma loja tem relógio na parede. Por que as lojas não têm relógio na parede? Porque ela não quer que você veja a hora para você ficar mais tempo lá dentro. A forma que um supermercado é organizado, ele é organizado para que você passe por todos os corredores. Certo. Porque é mais negócio para o dono do mercado que você passe por todos os corredores Sim. para que você compre mais coisas. Existe uma lógica por trás. Por que a maioria das comidas de fast food, não sei como fala aí, fast food, tipo Sim, sim, sim. McDonald's, tipo, por que a Sim. maioria dessas coisas tem a cor vermelha? Porque a cor vermelha, ela remete para fome, que ela aperta gatilhos. E aí você, sem querer, você está sendo induzido pelo seu sistema límbico. Quando você pensa num cheeseburger, num hambúrguer do McDonald's grandão, você decide não com o sistema do neocórtex, mas você decide com o sistema límbico, com a emoção. Não, eu quero, eu quero. A pessoa não fala quantas calorias tem naquele lanche. Ela não fala, porque se ela falar, você pensa. Se você pensar, você não come. Certo. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Tem duas formas de você tomar a decisão na vida espiritual. E eu não estou falando agora do cérebro. Eu estou falando da sabedoria. A sabedoria não necessariamente tem a ver com os processos cerebrais. Então, quais são as duas formas de decisão no mundo espiritual? Você decide ou como homem natural, que é o homem mundano, ou você toma decisão como um homem espiritual, um homem cheio do Espírito Santo. E aí, para você se tornar um homem cheio do Espírito Santo, você tem que morrer para o mundo e nascer de novo Amém. através do processo de conversão. E como Amém. nós já vimos agora há pouco, o processo de conversão não tem que ver com o que um homem ensina para outro homem. É um milagre que Deus dá. Você se Amém. converte, você aceita Cristo como seu Salvador, único, suficiente, poderoso, potente, e aí você se desenvolve a sua comunhão com Jesus, e a partir do momento que você desenvolve a sua comunhão com Jesus, então o Espírito Santo anda, se manifesta em você. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de novo, o Espírito Santo habita nele. Romanos capítulo de número 8, aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então você nasceu de Amém. novo. Então quando você nasce de novo, aí você tem a opção de pensar espiritualmente, de decidir espiritualmente. E aí esse texto começa a fazer sentido. Todas as coisas me são lícitas, mas eu posso escolher dizer não. Eu posso escolher romper com aquilo que não agrada a Deus. Todas as coisas estão disponíveis. Mas eu, como homem espiritual, ou mulher espiritual, no caso das irmãs, eu, como um ser espiritual que foi encontrado por Jesus, novamente gerado pelo Espírito Santo. Então, para mim, as coisas que estão disponíveis, Deus, a Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 5, que ele nos fez reis e sacerdotes, e quando a Bíblia diz que ele nos fez reis, então a gente reina sobre isso, e a gente tem a opção de dizer não. Com a natureza caída, você não tem a opção de dizer não, porque você é uma presa fácil. Lembrando que nós temos três inimigos: o mundo. Então, o mundo está oferecendo tudo que a sua carne gosta, tudo que a velha natureza aprova, tudo que a natureza caída pede. Você tem a carne. O que é a carne? São os seus desejos pessoais, aquilo que você nasceu e experimentou. E você tem
O diabo é o tentador, o diabo é o inimigo dos nossos irmãos, o diabo é o acusador, que nos acusa todos os dias. Então, só tem um jeito de você vencer inimigos tão poderosos. E o único jeito que tem para vencer inimigos tão poderosos assim é morrendo. Morrendo e nascendo de novo. O morto não tem vontade. O morto, se Amém. você oferecer para ele alguma coisa, ele morreu. Amém. Ele não está vendo, ele não está ouvindo. Aquilo não faz mais sentido para ele. E o Amém. que é morrer? É o processo da conversão. Porque no processo da conversão, o apóstolo Paulo diz, nesse mesmo livro que nós estamos trabalhando, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. Então, a partir do novo nascimento, a partir da conversão e do novo nascimento, então, uma nova, a velha natureza morre, cai, é Amém. sepultada com Cristo no batismo, e surge um novo ser humano, e surge uma pessoa nova e diferente, modificada, alterada pelo poder do Evangelho. E esse ser que surge é espiritual. Se o tema de vocês é servos e reis, eu quero deixar a pergunta: servos ou reis? Qual é a sua realidade? Porque se você serve o mundo, o pecado, então você é servo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Agora, se você reina com Cristo, se você anda com Cristo, então você, aquilo não faz mais sentido para você, não fala mais para você. E aí você só tem de lidar agora, ao invés de ter de lidar com o mundo, porque a Bíblia diz que nós vencemos o mundo, para quem nasceu de novo. A carne, bom, eu morri e nasci de novo. E o diabo? O diabo não pode me tocar, porque a Bíblia diz que o maligno não me toca. Então, se alguém nasceu de novo, veja, para uma pessoa que é convencida, mas não é convertida, a luta é invencível, não tem como vencer um inimigo tão forte como o diabo, ou a carne ou o mundo. Mas para quem nasceu de novo, esses processos acabaram. O que resta agora é lutar contra um negócio chamado tentação. Entende? Amém. Que são as únicas portas que esses três elementos, o mundo, a carne e o diabo, podem se valer para tentar derrubar um filho de Deus. Porque o diabo não pode te tocar, mas ele Amém. pode fazer ofertas. E Amém. aí, o que falta agora para nós é alcançar a sabedoria para dizer não. Então, eu queria deixar esse início aqui e se o nosso evangelista aí quiser abrir para perguntas ou fazer perguntas, Sim, a sim, gente pode pastor. trabalhar agora. Sim, pastor César, até porque nós temos quase um slogan que nós dissemos que a nossa carne é um servo que só precisa de treinamento. Então o não faz todo jus a esse nosso slogan. Isso. Então, pastor César, tem aqui uma pergunta que eu gostaria de colocar. Quais são algumas maneiras práticas de expressarmos nossa liberdade por meio do serviço aos outros? Vamos lá. Quais são as formas de expressar a nossa liberdade através de servir aos outros? Bom, Jesus Cristo é o maior dos nossos exemplos e a Bíblia diz que ele veio para servir, que ele veio para servir. Amém. E um cristão que faz parte da Igreja de Cristo e que não serve aos irmãos, que não serve à comunidade, que você não pode contar com. E hoje está cheio de crente com quem você não pode contar para nada. Ele vai para a igreja, ele congrega, mas você não pode contar com ele para absolutamente nada, porque para ele é muito ocupado, ele não tem tempo, ele não pode, ele não serve. O pastor chama ele para fazer algum trabalho, ele não consegue, ele chega atrasado, ele sai mais cedo. É muita coisa. Esse é um sinal da falta de conversão. A gente está falando de alguém que se convenceu, ele se E não- convenceu da fé, mas não se converteu ao cristianismo, porque a máxima do cristianismo é o serviço. Se você vê um crente que é espiritualmente vagabundo, isso não combina. Isso não combina.
ele não tem obra. O Tiago, no capítulo 1, ele fala assim: mostra a sua fé para mim sem obras. Tenta mostrar para mim que você crê sem obras. Não dá. Não tem como eu mostrar que eu creio em Jesus para a pessoa que ela não vê espiritualmente. Não tem como eu olhar para a pessoa e falar assim: esse está com o nome no livro da vida. E falar para o outro: você não. Deus não deu essa graça a nós. Só tem um jeito de mostrar a nossa fé, através de obras. Obras é serviço. Se você vê uma pessoa que nunca prega, nunca ora, nunca louva, nunca congrega, nunca oferta, nunca contribui, nunca ajuda, nunca pode, nunca consegue, nunca dá para fazer nada, ele nunca ganhou uma alma. Tem um monte de gente, talvez aqui vendo essa live, cara, você nunca ganhou uma alma. Então, se Isso, você nunca pregou para ninguém, você nunca ganhou uma alma, então você está morto ainda. Você não isso, nasceu de novo ainda. Você isso. se convenceu que a igreja é o lugar que você precisa estar. E tá bom, legal. Bem-vindo, bem-vinda. Só que desse convencimento até o nível da conversão, então tem um caminho longo aí para seguir, porque convertido é aquele que serve, porque no cristianismo, quem não serve, não serve. Isso. Quem não serve, não serve. É isso aí. Muito obrigado, pastor. Prosseguindo. Já agora dizer todo mundo que está na live, está fixado aí o WhatsApp para mandarem quem tiver alguma pergunta direta para o pastor. Tem o WhatsApp aí afixado, pode mandar para mim, eu vou fazer a Pessoal, esse pergunta então. WhatsApp é da África. É de qual país você está? Angola? Angola, Angola. Esse Já tem um WhatsApp indicativo. é da Angola, então é 24, né? Mais 24 ou 024, e aí você Não, coloca os outros números. Não é assim? não, pastor. Esse mais é 0024, 00244. Depois tem os Ah, outros. tá. Então vamos de novo. Ó. 00244. Esse mais aí é 00, tá? Então, se você Certo, adiciona lá, você que está no Brasil quer entrar aí com a sua pergunta, abre o seu WhatsApp, coloca lá para adicionar um número e é 00244 e aí esse número aí. Vamos lá. certo, certo. Pastor, então tenho mais uma outra pergunta que é: qual é a importância de considerar o impacto de nossas ações em nosso testemunho cristão? Repete. Qual é a importância de considerar o impacto de nossas ações em nosso testemunho cristão? Bom, primeiro que as nossas ações já são nosso testemunho. Você não é o que você fala, você é o que eu vejo de você, para mim, entende? Você é o que eu vejo de você, para mim. Pode ser que o que eu vejo de você esteja errado se eu só te vi uma vez, mas se eu vivo com você todo dia, você não é o que você fala, você não é o seu currículo, você não é o que você se apresenta, você não é o seu cargo, você não é o seu sobrenome, você não é o seu nome, você não é o que. Ah, eu sou evangelista. Tá bom, você não é evangelista, você é aquilo que você faz. Aquilo que você faz. O problema é que hoje tem muitas pessoas que elas ostentam uma coisa que não são e querem ser chamadas por aquilo que elas não fazem, entendeu? Querem ser chamadas por aquilo que elas não fazem. Então, é muito interessante quando você encontra uma pessoa na fé que ela não se preocupa tanto com o título, mas ela se preocupa com a efetividade daquilo que ela, da missão que ela tem. E eu tenho a graça, Lício, de conviver, de conhecer muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que são estratégicas dentro da obra de Deus, pessoas que realmente fazem a diferença no serviço, né, de Jesus. E também tenho que dizer a você que tem muitas pessoas que, como diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 23, ele diz assim: na cadeira de Moisés tem os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles falam, mas não andem em conformidade com as suas obras, porque eles falam e não fazem, eles apenas falam, Isso. entendeu? Então, se eu estou pregando aqui sobre serviço, eu estou pregando aqui sobre serviço,
mas eu não ganho almas? Se eu falo sobre pregar e eu não prego, se eu falo sobre orar e eu não oro, se eu falo sobre ganhar almas e eu não ganho, então é, eu sou um falso testemunho de Cristo. Eu estou dando um falso testemunho. E falso testemunho é um pecado grave, entende? Então, o que temos hoje de falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, falsos evangelistas, por quê? Simplesmente porque eles apenas falam. Falam, mas não fazem. Então, as nossas ações, elas já são o nosso testemunho. O testemunho Amém. que eu tenho não é o que eu falo de mim, nem o que as pessoas falam de mim. O testemunho que eu tenho é a minha vida, é a minha Isso. atitude, a minha atitude. Tem eu não vou lembrar o autor, senão eu diria, um autor cujo nome eu esqueci agora, que ele fala assim: se eu passar pela sua vida e você continuar sendo a mesma pessoa e não for uma influência positiva no teu chamado, no seu ministério, então eu não sou um homem de Deus. Então eu não sou um homem de Deus. Entende? Então, o nosso testemunho é a nossa atitude. Muito obrigado, pastor. Temos uma pergunta do Luciano Manuel, mandou para o WhatsApp, e ele pergunta: Pastor César, qual é a diferença entre liberdade em Cristo e o livre-arbítrio? Qual é a diferença entre liberdade em Cristo e o livre-arbítrio? Vamos lá. Luciano Manuel. Vamos de trás para frente. O que a gente chama, né, na teologia de livre-arbítrio? Alguns falam livre-agência. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de decidir entre servir ou não servir. É a capacidade que Deus te deu de decisão entre obedecer ou desobedecer. Veja que no último dia os ímpios serão julgados segundo as suas obras. Certo. Bom, se eles serão julgados é porque eles decidiram. Porque eu não posso ser julgado por uma coisa que eu não escolhi. Eu só posso ser julgado por aquilo que eu quis fazer. Se eu fui induzido, então eu não tenho culpa. Eu fui induzido a beber até ficar bêbado. Eu fui induzido a bater naquela pessoa. Então, se eu fui induzido e eu posso provar isso, então a culpa não é mais minha. A culpa não tem culpabilidade. Só tem culpabilidade aonde tem livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. O que é liberdade em Cristo? Liberdade em Cristo é a condição que o salvo tem de optar por coisas espirituais que sem Cristo ele não teria essa possibilidade. Então, por exemplo, você ora, você jejua, você se consagra, você prega, você batiza pessoas, você converte em nome de Jesus pessoas, você leva pessoas à conversão, você desenvolve seu ministério, essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Aí você fala assim, pastor, eu não preciso de Cristo para ter essa liberdade. Precisa. Sem Cristo você não tem liberdade para fazer isso. Amém. Você pode conversar com a pessoa, mas você não pode orar e expulsar o demônio. Então essa liberdade só tem em Cristo. Isso. Muito obrigado, pastor. Luciano Manuel, acredito que a sua resposta, a sua pergunta foi respondida. Então, como no WhatsApp ainda não tem nenhuma outra nova pergunta, eu vou continuar. Mas eu vou encorajar os irmãos aqui do Brasil para chamar nesse WhatsApp. Ó. É 00. Não, desculpa. Você vai adicionar assim, ó. 00244. Então, pega seu número, vai lá no telefone e disca esse número, porque você salvar antes de abrir o WhatsApp. Vai lá, abre o seu telefone e disca esse número. 00244 9235 6070. 9235 6070. Tá certo? Então, é uma outra forma de você participar. Mas o pessoal está falando aqui, Lício, que era melhor ter aberto uma caixinha de pergunta, né, no Instagram, porque aí as pessoas poderiam perguntar por lá, entendeu? Ok. Olha, desde já vamos nos desculpar. Somos ainda novos, né? Somos novos neste mundo, então vamos aprender, mas prometemos já que da próxima vez
Nós vamos colocar sim a caixa de perguntas. Também já para lançar agora aqui um reto na presença do pastor César, que o pastor César é o primeiro nosso convidado, mas não é a última vez que ele vai cá estar. Segundo a sua disponibilidade, nós vamos convidar o pastor César para desenvolver outros temas. Pastor Ó, César. eu fiz uma caixinha de perguntas agora. Peraí. Eu fiz uma caixinha de perguntas agora. É essa aqui, ó. Eu vou deixar no meu, no meu perfil. Perfeito, perfeito, pastor. Perfeito. E aí, quando terminar a live, eu tiro, tá? Então, entra no meu perfil César Cavalcante e preenche lá a caixinha de perguntas. E quando chegar, eu aviso aqui. Pode ser. Pastor César. Sim. É, tem aqui a Marta Maria Martins com uma série de perguntas. Ela pergunta, pessoal, vamos mandar perguntas de acordo ao tema, para não sairmos do tema, para não levarmos o pastor César para outros temas. Pronto. Pastor César, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós aqui, a equipa do Servos e Reis, perguntamos qual é o limite. Limites, quais são os limites mencionados em 1 de Coríntios 10, 23 para o uso da liberdade cristã? Acreditamos que esse versículo é tão abrangente que ele por si só já nos leva a um pensamento de limites, que existem limites. Quando diz tudo nos é lícito, mas nem tudo nos edifica, mas nem tudo nos convém, isso já nos suscita que ele está a falar de limites. Então gostaríamos de perguntar ao pastor César, né, quais são esses limites mencionados em 1 de Coríntios 10, 23. Não precisam ser todos, mas aqueles que vierem e que o pastor achar conveniente em falar aqui na live. Bom, os limites. Repete a pergunta direta. Direta, porque você falou a pergunta, depois você falou outras coisas. Só a pergunta. Quais são os limites mencionados em 1 de Coríntios 10, 23 para o uso da liberdade cristã? Tá. Vamos lá. Quando a gente está falando de liberdade em Cristo, vamos lá, liberdade em Cristo. A minha liberdade está condicionada à presença de Cristo. Lá se quem está com a Bíblia aberta, Lucas capítulo 11, no versículo 19 em diante, acontece uma coisa interessante, que é assim, Jesus, ele curou um rapaz que era mudo, ele não conseguia falar. E aí o texto, eu vou falar de cor aqui, que eu acho que eu vou lembrar, eu acho que eu vou lembrar, mas se você puder ler, Coríntios 11, verso 14, diz assim, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Não sei se está certo aí. Mas alguns deles diziam, este expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe o sinal dos céus. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, por quem se expulsarão? Não. Se Satanás está dividido contra si mesmo, Como subsistirá, como subsistirá subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles então serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Agora, quando o valente guarda bem armado a sua casa, em segurança para tudo quanto tem, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vencendo, retira-lhe toda a armadura que confiava e reparte seus bens. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajuda espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a casa varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando habitam ali, e o último estado desse homem, acho que é isso, o último estado desse homem é pior do que o primeiro, alguma coisa assim. Agora veja, essa última fala do texto, ele diz assim,
Quando o inimigo, quando o valente guarda bem armado uma casa, em segurança está tudo que ele tem. A casa ali é a pessoa, o valente ali é o diabo. Quando o diabo domina a mente de um homem, tudo que o diabo tem colocado na mente do homem está seguro, está tranquilo para o diabo. Mas a Bíblia diz que chegando mais valente do que ele, o mais valente é Jesus. E vencendo ele, retira toda a armadura que ele confiava e acaba com tudo. Então Jesus chega, a casa é a pessoa, a casa tem o valente que guarda essa casa, que tranca essa casa, e aí chega Jesus. Quando Jesus chega, essa casa é limpa. Quando Jesus chega, o diabo sai, vai embora, não fica mais. Só que na continuação, Jesus fala assim, ó, que vindo mais valente que ele, vencendo, retira toda a armadura, que confiava reparte seus bens. Quando o diabo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E quando ele não acha, ele fala assim, eu vou voltar para onde eu saí. Certo. O que Jesus está mostrando aí é que o demônio, lembra, o diabo, a carne e o mundo, os três inimigos. O diabo que saiu na hora da conversão, ele experimenta voltar. Ele tenta voltar. E quando ele volta, o exemplo que Jesus disse, falou que a casa estava vazia. E quando ele volta e acha a casa vazia, então ele faz morada. E aí a última fase da vida desse homem é pior do que quando ele era só ímpio. Então, qual é o limite do uso da liberdade? O limite é manter a sua casa ocupada pela presença de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo estiver com você, você vai utilizar e viver plenamente a liberdade que Jesus Cristo te deu. Quando Jesus não está na sua casa, ela está vazia. Veja, eu não estou dizendo que você está cheio de demônios, só estou dizendo que se Jesus não está, se Jesus não faz parte, então você está vazio. E vazio, você volta àquele velho, a ser a vítima de novo do mundo, de novo da carne, de novo do diabo, de novo. Porque agora, se o diabo vem, a casa está vazia, o que a Bíblia diz? Ele traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entende? Então, esse é o limite, é ter Jesus. Se Jesus está na casa, tudo vai bem. Ok, pastor, muito obrigado. Pastor, tem uma pergunta do Fernando aí do Brasil, que o Fernando pergunta, diz, paz do Senhor, pergunta para o pastor César como ser um cristão bíblico. Pergunta ao pastor César como ser um cristão bíblico, porque hoje nós vemos muito evangelho sem Cristo e sem cruz. Bom, Ou seja, pastor César, vemos muitos livres sem cruz. entendi. Tá. Eu já comecei a receber aqui perguntas, tá? Então, daqui a pouquinho, se você quiser, já tem aqui perguntas que já chegaram aqui na coisa. Mas Sim, vamos não, lá. pastor César, eu estou Como preocupado com se... o tempo. Só temos mais 20 minutos. mas temos 20 minutos. Como ser um cristão bíblico, porque hoje em dia tem muito cristianismo sem cruz. Não tem cristianismo sem Cristo, não tem cristianismo sem Isso, cruz. isso. O que tem são pessoas que pensam que são cristãs Amém, pastor. sem cruz. Aí tem. Amém. Agora, aí volta naquilo que a gente está falando, né? Convicção é diferente de conversão. Convicção é o que eu ensino você a acreditar em alguma coisa, aí você passa a acreditar. Conversão é quando você tem uma experiência pessoal com Jesus. Jesus nos chamou para ser suas testemunhas. E testemunhas têm duas características. Característica número 1. A palavra testemunha em grego é mártir. Então, o nosso chamado é para o martírio. O nosso chamado é para... nós abraçamos uma causa que é mais importante que a nossa própria vida. Então, por isso nós somos mártires. A Amém. segunda coisa é que uma testemunha é alguém que tem experiência em nível pessoal. Você não pode Amém. ser testemunha de alguém num processo judicial se você não viu. Você não pode ser testemunha se você não escutou. Você não pode ser Uau, testemunha se você não estava lá. uau. Quando Jesus nos chama para ser testemunhas, ele está dizendo assim, eu quero que você tenha experiência em nível pessoal comigo.
Porque Ô, você vai pastor, se me permite, pegar, porque Pedro falou assim, eu não posso falar, parar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Ou seja, ele é testemunha porque ele viu, ele é testemunha porque ele ouviu. Aí você fala, pastor, mas Jesus morreu faz 2000 anos. Então, Paulo não viu Jesus em vida, mas ele amém. viu e ouviu, por isso ele é apóstolo. Ou Entende? seja, Então, pastor, é ou isso. seja, se me permitir, pastor, Claro. eu tenho dito a algumas pessoas que a ideia não é conhecer Jesus por intermédio de alguém que também ouviu de alguém que conhece Jesus. Isso, isso. Eu tenho dito a muita gente isso. É importante nós investirmos na nossa relação pessoal com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo e com a pessoa do Espírito Santo. Pastor, eu gostaria, infelizmente não vamos, o pastor não vai poder responder à pergunta de todos, mas pastor, gostaria de que o pastor escolhesse uma das perguntas que está aí na caixa para Tá responder, bom. para depois Então, mas só, então. só para fechar essa ideia, o apóstolo Paulo disse na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecêssemos Cristo segundo a carne que ele fala é em carne em carne e osso, né, de verdade, fisicamente, já agora não o conhecemos mais desse modo. Nós conhecemos Cristo não é pelo toque físico, mas pela experiência pessoal. O Amém. nosso chamado é para o martírio e o nosso Amém. chamado é para sermos testemunhas de Cristo. Vamos Amém. lá, perguntas aqui. Deixa eu achar aqui. Peraí. Uma única pergunta, pastor, para depois passarmos para as. Então você escolhe, eu vou falar as que tem aqui. Existe alguma base que proíba. Peraí. É, existe alguma base que proíba ou que pontue em louvar ou pregar de boné no culto? Tem essa. Segunda, Deus já tem todos os nomes que são salvos no livro da vida? Terceira, como sabe o que é lícito ou não? Existem muitas situações complexas na vida para saber se é fácil. Mais uma, de onde Satanás tirou a vontade de ser maior do que Deus e tal? Qual que você quer? A penúltima. A penúltima, vamos lá. Como sabe o que é lícito ou não? Existem muitas situações complexas na vida. Saber é fácil. Para saber se é fácil. Então, deixa eu apagar aqui, porque nós não vamos responder mais. Então, Pergunta do Carlison. Essa pergunta é do Carlison. Ele também mandou aqui via WhatsApp. Carlos, então, tá bom. Boa. Então, vamos lá. Primeiro, como saber ou não? É o seguinte, nós estamos falando de milagre, tá? Nós não estamos falando de coisas naturais, tá? Nós estamos falando de coisas espirituais. E quem entende as coisas espirituais precisa também ser espiritual. Bom, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nesse mesmo livro que nós estamos trabalhando, ele fala assim: porém, o homem espiritual, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 14. Porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual sabe todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, como eu sei, pastor, como é isso? Então, na comunhão, você tem a mente de Cristo. E aí, o que é ter a mente de Cristo? É conseguir, pelo poder do Espírito Santo, agir ou reagir como Cristo agiria ou reagiria em cada processo, em cada situação da sua vida. Entende? Então, Amém. como eu vou saber? Você tem a mente de Cristo e você é guiado por Espírito. A Bíblia diz que aquele que é guiado por Espírito de Deus é filho de Deus. Agora, Amém. eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas materiais. Isso precisa ficar claro. Por quê? Porque quem pensa, a gente está falando de assuntos complexos, e quem pensa com a mente carnal, primeiro não consegue entender, e depois faz a opção da vítima. O que é a opção da vítima? A opção da vítima, o que é ser vítima? Vítima é vítima. Vítima não reage. Imagina Isso. que a pessoa está sequestrada com as mãos amarradas para trás, dentro de um cativeiro agora, porque o sequestrador jogou ela lá.
O que ela pode fazer? Nada. Ela Não. chora. Vítima sempre chora. Vítima não pode andar, vítima não pode tomar providência, vítima não pode resolver, vítima não pode. Vítima é vítima. Então, o que é ter a mente de Cristo? É quando Jesus transforma o meu coração e aí eu penso nas coisas que são do alto. Eu penso nas coisas que são de cima. Eu não sou mais desse mundo. Aquele Amém. César morreu. E agora eu sou Amém. uma nova criatura. E essa nova criatura anda com a mente de Cristo. Amém. Pastor César, já agora na reta final, temos agora 13 minutos. Eu gostaria, já mesmo já, eu gostaria que o pastor César, em 3 minutos, pudesse deixar algum encorajamento para a aplicação prática do ensinamento bíblico sobre a liberdade que acabou de nos transmitir nesta live, né? Para todos nós que estamos na live. Tá, vamos lá. Eu realmente não sei se isso que eu vou falar, que Deus colocou no meu coração, vai ser um encorajamento. Mas é uma realidade. Liberdade em Cristo é diferente de de liberdade social. Liberdade em Cristo é diferente de liberdade digital. Liberdade em Cristo é diferente de qualquer outro tipo de liberdade que as pessoas lutam por elas hoje nas redes sociais. A liberdade em Cristo é quando você se torna servo de novo, mas não do mesmo Senhor. A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você tem outro Senhor agora. Você tem outro dono agora. Você serve agora a outra causa. E essa liberdade é a liberdade que aparece lá em Êxodo capítulo 21, do escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada lá em Números capítulo 21, eu estou falando de cor, mas eu acho que é Números capítulo 20, Êxodo capítulo 21, deixa eu achar aqui. Diz assim, se você comprar um escravo hebreu, 6 anos ele trabalhará para você, mas no 7º ano sairá forro de graça. Se ele entrou solteiro, sairá solteiro. Se ele sairá sozinho. Se ele era casado, sairá com a sua esposa. Enfim, aí ele vai falar. Se ele der à luz filhos e filhas e tal, tudo mais. Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, eu amo meu senhor, eu amo minha mulher e meus filhos, eu não quero ser livre. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com um instrumento, e ele o servirá para sempre. Quando você chegava numa casa de um patrão, e ele tinha lá vários escravos na época, mas se você visse um escravo com a orelha furada, atravessada por uma madeira, você olhava para ele e falava assim, esse cara, ele não é escravo porque ele foi pego, capturado. Ele Esse cara, abdicou. ele não é escravo porque ele tem uma dívida. Esse cara, ele é escravo porque ele ama esse patrão. Porque ele não, Ele abdicou da liberdade. ele abriu mão da liberdade e falou assim, eu não quero ficar longe, eu quero te servir. Então, quando o que é a verdadeira liberdade em Cristo? É quando você entrega a sua orelha para ser furada e você diz assim, eu amo meu Senhor e eu quero viver o que Ele tem para mim, eu quero obedecer ao que Ele tem para mim, eu quero servi-lo do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser me mandar para outro país, eu vou. Se Ele quiser que eu vá para baixo da ponte pregar, eu vou. Se Ele quiser que eu vá para a favela, eu vou. Porque Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Versículo 5. Se o escravo disser, eu amo meu Senhor, minha família, não quero mais sair forro. E esse é o chamado de Jesus Cristo na nossa vida. Quando quando você serve a Jesus, não porque você está com medo do inferno,
Não porque você tem uma meta, não porque você acha bonito, não, mas por uma razão. Porque eu amo o meu Senhor e eu não quero ficar longe dele. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui com ele. Eu quero ficar aqui com ele. Então esse é o chamado da liberdade, a verdadeira liberdade cristã. Eu estou livre para ser servo. Eu quero ser servo porque eu quero e eu me submeto. Fura minha orelha e eu vou te servir para sempre. E quem olhar para mim vai olhar e vai falar assim: esse cara não está fazendo isso porque ele precisa. Esse cara não está fazendo isso porque senão Deus vai pesar a mão. Esse cara não está fazendo isso porque eu ia do inferno. Esse cara está fazendo isso porque ele ama o Senhor que ele serve. É isso. Amém. Amém, Pastor César. A nós nos resta agradecer pela sua disponibilidade. Pastor César, eu sei que não gosta, mas eu terei que fazer isto. Quando começamos a falar, Pastor César, eu fiz um comentário, eu disse, não, não acredito que já me respondeu, porque é muito raro para um homem de Deus, que Deus tem exaltado nos tempos de hoje, neste nível em que está, receber uma mensagem direta no Instagram, num dia e no dia seguinte responder a dizer, conta comigo. É muito raro, Pastor César. Então nós, o movimento Listen, agradecemos pela sua disponibilidade, pelo seu amor, verdadeiramente nos mostrou que está sedento por almas, que o que tem recebido e aprendido do Espírito Santo não é seu. Aprende, ele derrama a si, ou seja, o pastor César é simplesmente um canal para receber do Espírito Santo e passar para nós. Pastor César, eu gostaria que, se conseguirem um minuto, porque Angola tem acompanhado muitos debates. Os debates em Angola acho que nós somos os mais assíduos a acompanhar os debates. É Temos verdade. sido muito abençoados pelos debates. Sim, Somos. amém. Então temos visto que o pastor César tem feito divulgação da Faculdade de Teologia. Eu não sei se tiver alguém interessado aqui de Angola, não sei se já é possível. Se já é possível, nós daqui de Angola fazemos parte da Faculdade de Teologia, então queremos saber como podemos, e já desde agora nós, o Movimento Listen, também nos disponibilizamos para sermos o canal para todo mundo em Angola que quiser Uhum. fazer parte da faculdade. Ou seja, nós vamos ser os promotores da faculdade para o pastor César, isso para abençoar, para ajudar o Glória a Deus. ministério do pastor César, Amém. daqui para chegar ao pastor César. Obrigado, querido. Você é uma bênção. Deus abençoe. Eu não sei quantos, mas a gente deve ter perto de 100 alunos aí na Angola, mais ou menos 100 Boa, alunos. É. amém. De pessoas que pedem os materiais e recebem aí, estando morando aí. E se você quer ou tem interesse, depois me chama para a gente falar sobre termos algum polo aí, alguma coisa. Sim, Para sim, sim, mim vamos ter, é vamos ter. interessante. Eu sempre. A Faculdade Bethesda tem um slogan: moldar vocacionados. O nosso slogan é esse. E eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa live seja a primeira que vai puxar muitos outros homens de Deus aqui do Brasil para ajudarem vocês nesse projeto de capacitar pessoas. Obrigado. Pastor César, mas desde já quero aproveitar, eu sou mesmo assim, gosto de aproveitar as oportunidades. Pastor César, queremos que essa não seja a última vez do Pastor César aqui nos episódios dos servos. Agora hoje mudou. Servo ou rei, qual é a tua condição? Então, queremos que não seja a última vez. Nós vamos voltar a solicitar a presença do Pastor César aqui para um outro tema. Então, queria encorajar ou sugerir a todo mundo que está nessa live, seja brasileiro ou angolano, siga o perfil, siga o perfil, siga o perfil, porque as nossas lives serão de 7 em 7. A próxima é já agora no dia 27. Teremos um convidado já que é um pastor nosso aqui angolano. Ainda não vou divulgar o nome porque precisamos acertar algumas coisas, mas é um pastor também,
muito usado por Deus, tem impactado muita juventude cá na nossa nação. Então será o nosso próximo convidado. E o tema, já lançando aqui, o tema da próxima live é: qual é a essência do Evangelho? Jesus te ama ou arrependa-te? Esse é o tema da próxima live. Teremos nosso convidado. Daqui a dias vamos já anunciar o próximo live. Então, muito obrigado, Pastor César. Eu que agradeço. Para terminar, Pastor César, no próximo ano, entre março e abril, nós estaremos realizando a conferência Servo ou Rei? Qual é a tua condição? E nós queremos já fazer um convite ao Pastor César para no próximo ano poder estar cá em Angola pessoalmente nesta conferência. Já sei que tenho que conversar com a Dona Cavalcante. Sim. E nós vamos. Eu vou articular tudo com ela para Veja, que se não for muitos dias, por exemplo, 2 dias, como 2 noites, 3 dias, 2 noites, talvez eu consiga, mas aí veja com a Vanessa que é melhor. Sim. São só para 2 dias mesmo, Pastor César. São para 2 dias. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que se fez presente na live. Para nós é muito gratificante a nossa primeira live ter a audiência que teve. A live ficará fixada aí no perfil. E Pastor César, muito obrigado. Eu pessoalmente no privado com a Dona Cavalcante, eu vou pedir ajuda para alguns servos de Deus que eu admiro muito, que são convidados para os debates. Eu admiro muito, gostaria de tê-los aqui também. Amém. Muito obrigado, Pastor César. Obrigado, querido. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Licença, Pastor César. Amém. Muito obrigado, pessoal. Infelizmente, o que é bom acaba cedo. Demos conta que 1 hora é pouco. Então, o nosso foco é trabalharmos para passarmos para o YouTube. Já tu que estás aí, podes seguir o nosso canal no YouTube, porque nós depois vamos canalizar tudo para o YouTube, que é Servos e Reis. É só ir para o YouTube, procurar Servos e Reis e começar a seguir. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que fizeram presente na live. Como o nosso slogan diz, continua salvo.